prazer, uma alegria receber todos vocês aqui na Casa de Deus. Você que nos assiste aí pela internet, seja bem-vindo, que Deus abençoe, que seja uma semana muito abençoada. Nós vamos começar o nosso culto e para isso eu convido você a ficar de pé. Nós vamos orar pedindo a bênção da presença de Deus. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, a Ti, Senhor, a gratidão pela vida, pelas bênçãos, saúde e pela oportunidade de estarmos na Tua casa neste domingo para louvar o Teu nome com as músicas, entregar em Tuas mãos também a nossa vida e ouvir da Tua palavra. Pedimos que o Senhor acompanhe toda a programação, que o Senhor esteja com cada pessoa que aqui está presente, cada família aqui representada, com as pessoas que estão assistindo, que por algum motivo não puderam estar aqui presencialmente, que o Senhor possa acompanhá-las nesse momento. Que este culto seja um louvor agradável e suave a Ti. É o que pedimos e desde já agradecemos, confiando no nome de Jesus. Amém. Boa noite, que bom estarmos juntos na casa de Deus. E perceba que quando você entra aqui, ao som do piano, você pode desfrutar de uma paz muito grande, não é? E a gente normalmente chega, se ajoelha, ora. Eu dou muito valor a esses momentos. Então, você que por algum motivo não pôde estar conosco aqui de maneira presencial, faça planos para que no ano de 2026 você esteja aqui, porque são momentos preciosos na casa do Senhor. E Cristo é precioso para nós, não é? É sobre isso que nós vamos cantar agora. O hino é Precioso é Jesus para mim. No hino do Inário, número 335. Somente darei meu louvor, é fonte divina de força e vigor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Jesus bate a porta do meu coração, espera paciente, quer dar-me o perdão. Que seu sacrifício não seja em vão. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Preciosas promessas eu tenho do Rei. Com Ele num lar perenal morarei, num reino de luz sua face verei. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Amém. Dando continuidade ao nosso louvor, nós vamos cantar o hino chamado Entrega, de número 310 do nosso inário. Nesse momento, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pode estar trazendo aqui ao nosso gasofilácio.
E não só isso, medite na letra desse hino e entregue a Deus agora seus problemas, suas angústias, porque eu garanto a você que Ele tem a solução para os nossos problemas. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Amém. Nós não sabemos quanto tempo temos aqui nessa terra ainda, mas sabemos que não somos daqui. Sabemos que estamos numa jornada rumo ao céu. E enquanto estivermos aqui, que possamos despertar e ter consciência da nossa missão e servir a Deus de todo o coração. Ao som da música, você pode se colocar em pé e nós vamos cantar o hino Enquanto Eu Viver, do CD Jovem.
enquanto eu viver, teu nome louvarei. Nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os meus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. Céus e terra irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Tu és o Salvador, teu sempre é o louvor. Meus lábios cantarão em teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui irão me lembrar quem tu és, pois vitórias sem ti não existirão. És o Deus que jamais perderá. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Amém. Convido você a ficar de joelhos. Vamos mais uma vez falar com Deus. Pai querido, o Senhor ouviu aqui os louvores que colocamos diante de Ti. Louvamos o Teu nome porque o Senhor é grande, é bondoso, é o nosso Deus, é nosso mantenedor e a Ti entregamos toda a nossa vida. O Senhor recebeu também aqui ofertas e pedimos que o Senhor abençoe para que sejam de grande valia dentro da Tua casa. Mais uma vez pedimos a Tua bênção, a Tua presença durante este momento de culto, que o Senhor abençoe a pregadora desta noite, em nome e por amor de Jesus. Amém. Rishon e seus pais estavam se mudando de uma cidade movimentada para um pequeno vilarejo na encosta de uma montanha para compartilhar a mensagem de Jesus. Como Rishon tinha muitos brinquedos, seus pais conversaram com ele sobre a importância de doar alguns deles. Você estará ocupado em nossa nova casa nos ajudando a falar a outras pessoas sobre Jesus, disse seu pai. Você não terá muito tempo para brincar. Rishon achou que dar seus brinquedos a outras crianças era uma ótima ideia. Ao ver a alegria delas, ele se sentiu bem por fazer algo gentil para os outros. Depois de se estabelecerem em sua nova casa, os pais de Rishon lhe ensinaram lições escolares em casa. Quando não estava estudando, ele trabalhava na horta da família. No entanto, ele encontrava tempo para brincar com as crianças do vilarejo e fazer novos amigos. As crianças viram que Rishon era um garoto gentil e amável e adoravam visitar sua casa.
Rishon brincava de igreja com elas e ensinava-lhes sobre Jesus, compartilhando histórias bíblicas de Adão e Eva, Noé e a Arca, Davi e Golias, e Daniel na cova dos leões. Ele explicou como Jesus morreu na cruz para que todos os que acreditam nele possam viver com Jesus para sempre. Ele também lhes mostrou como orar a Jesus. As crianças contaram aos pais as histórias bíblicas que Rishon havia lhes ensinado, e alguns dos pais pediram aos pais de Rishon que lhes ensinassem sobre Jesus também. Rishon aprendeu que, se Deus nos pede para renunciar a algo, é apenas porque, seja o que for que se nos peça abandonar, é apenas aquilo sem o qual estaríamos melhor. Rishon também entregou alguns de seus brinquedos porque estava muito ocupado contando a seus amigos sobre Jesus. Nós também podemos falar de Jesus aos nossos vizinhos. E quando entregamos regularmente 10% de nossa renda ou aumento como dízimo e outra porcentagem como pacto, não estamos apenas investindo recursos na missão. Assim como no caso de Rishon, nosso coração pode ficar mais desconectado das coisas deste mundo e mais conectado a Deus e ao seu plano eterno para nós. Ao devolvermos nosso dízimo e a oferta do pacto hoje, que possamos colocar nossos desejos em último lugar e primeiro Deus. Sou frágil e como sou, desapareço quando estendo meu olhar. O que sei, tudo o que eu guardei, é só poeira que o vento vai levar. Quanta ganância por miséria alcançar, mas tenho sonho de criança que guardei no coração, de voar pelas montanhas, de dominar o céu e o mar. Eu sou filho de gigante e pequeno ele me fez, pra mostrar que o infinito só pertence ao meu rei. Mas eu vou cantar com meu louvor, independente da minha dor, pois como poderia eu esconder o meu amor? Há muitas coisas que eu não sei, mas minha fé me leva além do céu, do mar, das montanhas e tudo que há, das montanhas e tudo que há, das montanhas e tudo. Bravo mar, ondas a me atacar, e tempestades tentam me jogar no chão, mas ninguém pode minha alma abalar e nem calar o brado do meu coração. Não
nem a morte pode ter seu galardão. Eu sei que não tenho nada, nem a força, nem poder de voar pelas montanhas, de dominar o céu e o mar. Mas sou filho de gigante, infinito em poder, e debaixo de suas asas não tenho nada a temer. Eu vou cantar o meu louvor, independente da minha dor, pois como poderia eu esconder o meu amor? Há muitas coisas que eu não sei, mas minha fé me leva além do céu, do mar, nas montanhas e tudo que há, nas montanhas e tudo que há. Que minha melodia agrade a Ti, Senhor. Que o meu dia a dia comprove Tua vontade em mim. É minha alegria de Te servir, Senhor. Mais do que é sonhar, voar nas montanhas e tudo que há. Amém. Boa noite, irmãos. Obrigada, Thalita, pelo hino. Que hino lindo, que fala que nós não podemos nada, mas nós somos filhos de gigantes. E como é bom nós termos essa certeza. Hoje é o último domingo do ano de 2025. Quando a gente acabou invertendo os dias de pregação entre eu e o Pablo, mas quando eu fiquei pensando no último dia do ano de 2025, nós teremos nosso culto de gratidão na quarta-feira, mas eu pensei sobre o que poderíamos falar nesse culto, que seria um culto realmente de adoração a Deus. Todos os cultos são de adoração a Deus, mas em que a gente pudesse relembrar um pouco de tudo que Ele já fez na nossa vida. E quando eu fui pensar em um tema, o que mais me veio na minha cabeça foi milagres. Milagres, eu acredito que se eu passar o microfone de um por um aqui, todo mundo vai ter, não um, mas vários milagres para contar. Não só desse ano de 2025, mas eu acredito que em todo o decorrer da sua vida, Deus vem fazendo milagres a cada dia. E quando a gente pensa em milagres, a gente até pensa assim, nossa, é algo que a gente ouve falar sempre, mas muitas vezes eu não vejo acontecendo na minha vida. Porém, às vezes a gente não para pensar, porque o milagre Deus faz todos os dias, e às vezes a gente espera somente que o mar abrindo na nossa frente. Mas a gente esquece que os milagres de nós estarmos aqui é um milagre. De nós estarmos terminando mais um ano com vida, com saúde, com familiares, é um milagre.
De nós estarmos aqui num templo adorando a Deus é um milagre e é uma bênção. Então, quando a gente fala sobre milagre, eu pensei ainda mais no tema e falava, quando eu fui estudar, eu pensei assim, que milagres não acontecem por acaso. E que nós não podemos esperar milagres se ainda existem recursos em nossas mãos. Contudo, nós não devemos confiar em soluções humanas para problemas que necessitam de milagres. Então, milagre, quando a gente vai procurar no dicionário, eu não sei se alguém já teve essa curiosidade de procurar a palavra milagre no dicionário, ela fala que milagre é qualquer indicação da participação divina na vida humana. Ou ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. E quando a gente procura a palavra milagre na Bíblia, isso é interessante, se vocês forem fazer uma pesquisa, a palavra milagre, tanto no singular quanto no plural, ela aparece apenas 23 vezes na Bíblia. E, no entanto, só no Antigo Testamento, a gente pode ver 67 acontecimentos de milagres, e no Novo Testamento, mais 56 relatos de milagres. E somente Jesus tem 36 milagres relatados nos evangelhos. Claro que a gente sabe, como disse João, que se fosse para relatar todas as experiências e tudo que Jesus fez nesse mundo, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Isso está lá em João 21, 25. Então, a gente sabe que ocorreram muitos outros milagres na Bíblia. E quando a gente fala de milagre, tem uma história na Bíblia que me chama muito a atenção desde que eu sou pequena, que eu escuto essa história que a gente escuta desde pequeno, quando a gente vem para a igreja. E eu convido você agora para a gente abrir a Bíblia, lá em Mateus 14, 22. E mais uma vez eu peço para você, assim como está, que nós possamos fazer novamente uma oração a Deus. Senhor, estamos abrindo a Tua palavra nesse momento, que o Senhor possa nos iluminar, Senhor, que o Senhor possa mandar Teu Santo Espírito aqui para falar aos nossos corações, para nos dar o entendimento do que o Senhor está querendo nos dizer nessa noite. Fica conosco durante esse culto, por Jesus. Amém. Então, vamos lá. Em Mateus 14, é uma história que tenho certeza que todos vocês, quando abriram, já lembraram dela. Lá do capítulo 20, do verso 22, que fala: Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E daí que Jesus disse: venha. Então Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. E daí ele gritou: salve-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Quando às vezes a gente está acostumado a escutar essa história, a gente acha já que ela se torna normal. Mas vamos imaginar a cena. Todos vocês conhecem o mar. Eu vou contar uma experiência minha. A gente acabou morando no litoral 4 anos. O Pablo é bombeiro, ele é salva-vida, então ele nada, ele é mergulhador, ele não tem problema com água. Eu sei nadar, mas eu tenho muito medo de mar. Eu não sei o que acontece. Falei que eu vou ter que fazer uma terapia para descobrir o que aconteceu lá atrás, para eu saber. Eu tenho muito medo de mar.
Passar o ferryboat, passar a balsa para mim, nossa, eu entrava no carro assim, eu já me dava tremor. Eu tirava o cinto, eu já falava para ele assim, já fique pronto, que se acontecer alguma coisa a gente tem que pular. E eu tenho medo mesmo. Mas, apesar do medo, eu sei nadar e eu nadava com ele. Mas só quando ele estava junto. Então, ele sempre me estimulava a estar indo nadar, porque ele sempre falou assim, eu sempre tive essa voz na minha cabeça. A pessoa morre pelo desespero. E eu falei, eu sou a primeira a morrer, porque eu me desespero, eu não consigo ter controle na minha cabeça, na hora eu penso, estou afundando. E ele olhava para mim, fica em pé, dá pé, e eu desesperada. Então, é algo assim que eu tenho que, na minha cabeça, eu me afundo, e eu sei nadar. Mas quando era para a gente sair, né, dele falava assim, vamos que você vai nadar comigo, você tem que ir perdendo o medo, porque tem que ir. E daí eu ia, então ele sempre ia na frente e eu ia atrás, nadando. E eu ia, quando começava alguma coisa, ele falava, escute a minha voz e venha. E eu escutava onde é que ele estava e eu ia. E eu sabia que ele estava ali. Então eu sabia que se qualquer coisa acontecesse, se eu não aguentasse mais, ele ia me pegar, ia me tirar. E não ia deixar nada acontecer comigo. Então, nessa, eu entrava, nadava, a gente fazia algumas travessias, até eu fazia travessia dentro do mar, com ele junto, porque eu escutava a voz dele e eu sabia que ele estava ali. Então, mesmo ali no meio, mas mesmo assim, às vezes eu me apavorava. E eu não conseguia prestar atenção. E às vezes ele falava, mas dá pé, fique em pé. E eu realmente ficava desesperada. E então isso é algo que eu sempre tenho que trabalhar dentro de mim. E a gente sempre vai buscando, né, essas informações, e eu sempre tinha na minha cabeça a voz dele. A voz dele, porque eu sabia que onde ele estivesse, eu poderia ir. Que lá eu estaria segura. E voltando para Pedro, o que aconteceu com Pedro? Quando Jesus, agora a gente imagina a cena. Estava no meio do mar. Estava tendo uma tempestade. Era noite. Tem vários agravantes aí, né? Eu já estaria desesperada. Dentro do mar, com tempestade, à noite, num barquinho, porque eu imagino que era um barquinho naquela época, né? E eles ali, e eu imagino que não deveria ter sido muito agradável. Então, começou a tempestade e Jesus apareceu. E começou a andar sobre o mar. No primeiro momento, eles acharam que era um fantasma. Eu também acharia, né? Claro, porque a gente pensa, quem que anda sobre as águas? Não sei se alguém já tentou andar sobre as águas, mas eu acho que não é algo muito, né, fácil. E a gente pensa que no meio de uma tempestade, ainda é mais difícil. E eles não conseguiam enxergar direito por causa da chuva, por causa da tempestade do mar. Mas Pedro ouviu, o que eles escutaram nesse momento? A voz de Jesus falando, tenham calma, sou eu. Eles escutaram a voz do Mestre e eles reconheceram a voz do Mestre. E naquele momento, Pedro falou, se é o Senhor mesmo, então faça com que eu ande sobre as águas. Ele pensou que o Senhor pode todas as coisas. E o que Jesus fez para ele? Então venha. E Pedro foi. É nesse momento que eu paro e eu penso, Pedro andou sobre as águas. Mas Pedro estava chegando perto de Jesus e ele, ao invés de ficar com os olhos somente em Jesus, ele olhou para a tempestade. E nesse momento Pedro afundou. E eu coloco muito eu nessa situação, porque eu penso assim, eu teria afundado também, talvez, pelo meu medo, pela minha insegurança, pelo meu desespero, ou talvez pela minha falta de fé. Porque Pedro estava ali vendo Jesus sobre as águas. Ele estava vendo. E ele estava andando sobre as águas. O que ele tinha que ter feito naquele momento? Fixar os olhos somente em Jesus. Mas ele, no momento do desespero, ele olhou para a tempestade. E é isso que a gente faz na nossa vida. Quando a gente está, às vezes, diante de uma dificuldade muito grande, Deus, Ele sempre nos desafia a olhar para Ele. Mas qual que é o nosso instinto? É a gente olhar para a tempestade. É a gente se desesperar. É a gente pedir pelo amor
por favor, Senhor, por favor, me tire desse momento, me tira dessa situação, eu não aguento mais isso que eu estou passando. A gente sabe que tem muitos desertos que levam muito tempo para passar. E essa é até outra história que em outro momento a gente vai compartilhar. Mas nós fomos morar na praia e foi um momento muito bom, mas ao mesmo tempo muito desafiador. E nós passamos por um deserto lá, em que nós tivemos muitas experiências com Deus. Mas o Pablo sempre fala e diz, Deus ainda foi muito bondoso conosco, porque Ele nos levou a um deserto à beira-mar. E nós passamos por um deserto, ainda com o privilégio de estar morando na praia. Mas foi um deserto que durou muito para passar. E tem desertos que duram muito mesmo. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente esquece de olhar para a tempestade. Os nossos olhos estão fixos somente no Mestre. Não foi por acaso que Jesus pediu para Pedro andar sobre as águas no meio de uma tempestade. Ele poderia ter pedido para Pedro andar sobre as águas num dia de sol, bonito, tranquilo, um mar lisinho. Mesmo assim, já não seria fácil. Eu acredito que eu não conseguiria. Mas ele queria desafiar Pedro. No meio da chuva, no meio do trovão, no meio dos raios, no meio da dificuldade, no meio dos gigantes que estão lá fora tentando nos derrubar, Jesus estava ali falando, venha Pedro, olhe para mim. E no meio da tempestade, a gente tem que lembrar que já teve outros heróis da fé que foram também tentados e passaram por desertos, e passaram por tempestades, mas eles tiveram os olhos fixos em Jesus. Que a gente quando lembra de Abraão, de Isaac, de Jacó, que são sempre lembrado e é citado na Bíblia também, mas eles não foram homens infalíveis, eles não foram perfeitos, eles não foram imbatíveis, né? Eles falharam. Então, quando Deus diz que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele não quer dizer que Ele é o Deus de homens fortes. Ele quer dizer que Ele é o Deus forte de homens comuns. Comuns como eu, como você, que a gente cai, que a gente erra, que a gente é falho, que no momento a gente está aqui, andando sobre as águas, como Pedro, está vivendo um milagre. Mas em questão de segundos a gente cai, a gente erra, a gente falha e a gente começa tudo de volta. Mas o nosso Deus é o Deus que quer fazer milagre na nossa vida todos os dias. E talvez você pense que você não seja uma pessoa extraordinária, que você não seja merecedor de milagres, que você tenha passado, eu não sei como é que foi o seu ano. Eu não sei as dificuldades que você enfrentou durante esse ano. Eu não sei as batalhas que você teve que lutar. Eu não sei também as vitórias que você teve, as bênçãos que você recebeu. Mas o que eu digo para você é que nós somos pessoas comuns. Mas pessoas comuns ao lado de Deus se tornam extraordinárias. E Deus, hoje, no dia 28 de dezembro de 2025, às vezes a gente sempre tem aquele pensamento, não dá tempo de mais nada. Eu, quando começou dezembro, eu já falava, não dá tempo de mais nada, deixa para o ano que vem. E a gente vai já deixando, né? Não, agora a gente tem uma tendência, não, agora depois do carnaval. E a gente vai deixando e as coisas vão acontecendo. Mas o dia da gente aceitar Deus e da gente se entregar para Ele é o dia hoje. A gente pode não ter o dia de amanhã. A gente não sabe como vai ser o nosso amanhã. Nós sabemos como que foi o nosso ontem. Nós sabemos o nosso passado. Mas o nosso futuro a gente não sabe. E não tem nada a ver com o que você é. Tem a ver com o que Deus quer fazer através de você. Os milagres que Ele quer fazer na tua vida, através do que você pode se abrir, você pode se entregar a Ele. Então, muitos dos milagres, quando eu falo que milagres não ocorrem por acaso, muitos dos milagres, às vezes, não acontecem porque nós não damos a chance de Deus terminar, às vezes, o milagre. Deus é Deus, Ele vai fazer de qualquer forma, claro. Mas, às vezes, a gente é tão impaciente e a gente quer que tudo aconteça da nossa forma, que a gente está orando, se não acontecer na hora que eu levantei da oração de joelhos, não vai acontecer mais. Deus não me escuta, né? Deus não está nem aí para mim, então eu vou resolver do meu jeito.
E é isso que a gente faz. A gente ora, levanta e vai resolver do nosso jeito. E daí a gente quer que o milagre aconteça. Deus está ali, disposto, às vezes, a fazer um milagre. Muitas vezes, né? Não só às vezes, sempre. Mas a gente tenta fazer por nós mesmos e nós ficamos atrasando, às vezes, as bênçãos que Deus quer derramar na nossa vida, por causa da nossa insegurança, da nossa falta de fé. A gente sabe que milagres não se compram e não se vendem. Um milagre só ocorre para a glória de Deus. Que a gente pensa que talvez se Moisés não tivesse disposto a colocar o pé, será que o mar teria aberto? Será que Deus teria feito o mar abrir? Claro, porque a gente sabe que Deus é Deus e Deus não precisaria de Moisés. Mas o que ele pediu para Moisés? Vá lá e coloque o pé. E Moisés foi, Moisés confiou. Quando Deus falou para Davi, vá lá e pegue tuas 5 pedrinhas e vá lá lutar contra o gigante. Ele precisaria de Davi? Não precisaria. Deus faria de qualquer forma, com Davi ou sem Davi. Mas Davi se permitiu, como os outros gigantes, eles se permitiram ser usados por Deus e viverem o milagre de Deus. E muitas vezes a gente está tomando decisões por nós mesmos e estamos impedindo as realizações dos grandes milagres da nossa vida. E quando a gente pensa, o que levou esses homens a crer? Então, tem algumas coisas que fizeram diferença na vida deles. Que eles acreditavam que Deus tinha um plano para a sua vida. E eles estavam dispostos a fazer tudo o que precisasse. Eles tiveram que tomar uma decisão. Uma decisão. Quando a gente toma uma decisão, é algo muito importante na nossa vida. Quando a gente toma uma decisão de quem que a gente vai casar, uma decisão de onde a gente vai trabalhar, de onde a gente vai morar. São decisões que interferem diretamente na nossa vida e no nosso futuro de como as coisas irão acontecer. E quando Deus fala que a gente precisa tomar uma decisão, é a decisão mais importante da nossa vida. Que é a decisão de nos entregarmos a Ele completamente. De deixar com que Ele guie totalmente a nossa vida. E não só um pouquinho. Ah, não, Senhor, o resto eu faço, pode deixar. Deus quer guiar a nossa vida totalmente. Então, essas pessoas também, eles não estavam preocupados com o que os outros iriam pensar. E nem se preocupavam com as loucuras que estavam fazendo. Muitas vezes eles chegaram no limite e acharam que não iriam mais aguentar. E às vezes tenho certeza que se você parar e para pensar, eu escutei uma vez um pregador falar assim, pare e feche seus olhos por 1 minuto. E lembre do dia, o pior dia da sua vida. O pior dia da sua vida. Vocês conseguem lembrar? Mas ele passou, não passou? Ele passou. Como tudo nessa vida que passa. Às vezes deixou marcas. Às vezes deixou resquícios. Às vezes deixou cicatrizes. Mas ele passou. Então, mesmo o pior dia da sua vida, ele passou. Quando a gente acha que a gente não tem forças, que a gente não vai mais aguentar, que a gente vai se entregar, que a gente desiste ali, que Deus não. Deus está ali do teu lado. E Ele está te ajudando como Ele te ajudou nas outras vezes. Ele está ali te estendendo a mão, te falando, venha. Como Ele falou para Pedro, venha. E basta a gente fixar os olhos em Jesus. Não é fácil, não é. Não é fácil a gente reconhecer e a gente se entregar todas as vezes. Porque o nosso instinto de ser humano, a gente quer fazer por nós mesmos. Mas daí não seria milagre. Porque quando a gente volta no começo lá, que a gente leu o que é milagre, a gente vê que milagre é uma indicação da participação divina na vida humana. É um ato sobrenatural, não é algo que depende de nós. Então, milagres, eles não podem ser dissecados ou explicados. Eles deixariam de ser milagres. Não existe técnica para fazer milagre. O milagre acontece, porque o milagre depende de Deus. Deus pode realizar o que aos nossos olhos parecem impossíveis. Daí, ao mesmo tempo que você parou e você lembrou do pior dia da sua vida, eu tenho certeza que se você parar por 1 minuto, você vai lembrar do melhor dia da sua vida. Que foram vários, não foi só um.
Eu tenho certeza que você tem várias lembranças. Se você abrir, depois quando você chegar em casa, se você abrir o seu celular, depois façam esse teste em casa, e vocês abrirem a galeria do seu celular, e vocês começarem a ver as fotos que tem ali, de tudo que vocês fizeram nesse ano, vocês vão lembrar de todas as bênçãos que Deus derramou na sua vida. E de quantos milagres Ele operou na sua vida. Porque quando a gente começa a relembrar, a gente começa a ver os momentos que a gente viveu, a gente começa a ver todas as bênçãos, todos os lugares que vocês visitaram, os lugares que vocês foram. A gente ainda brincou, eu falei, nossa, mas eu tenho várias fotos só trabalhando. Que bênção! Que bênção que você tem um trabalho, que você tem saúde, que você pode trabalhar. É um motivo de agradecer a Deus também. É um motivo de ser grato e reconhecer os seus milagres. Quando a gente acha que é impossível, Deus pode restaurar saúde, Deus pode restaurar famílias, Deus pode restaurar relacionamentos. Ele pode tornar viável aquele projeto esquecido, quando a gente acha que a gente não tem força, o que não era para ser. Deus faz com que aquilo se torne viável. Ele pode trazer felicidade novamente para o nosso lar. E Ele pode transformar pessoas simples em instrumentos poderosos para pegar a mensagem de salvação. Quando a gente, às vezes, se coloca à disposição de Deus, a gente vê o milagre acontecendo através da gente. Tenho certeza que muitos de vocês já viveram também, já puderam ser fontes e objetos assim de milagres para outras pessoas. Não só para a nossa vida, mas para outras pessoas. No nosso trabalho, eu sou enfermeira, o Pablo é bombeiro. E quando a gente foi para a praia, antes da gente ir para a praia, eu trabalho lá no hospital regional, e o Pablo estava no SEAT na época. E nós vivemos uma situação muito interessante, que nós fizemos um atendimento de uma criança de 3 anos. Essa criança, ela sofreu um acidente. Ela estava com a mãe no carro, e eles estacionaram o carro, era uma via rápida assim. A mãe tirou a criança para fora, tirou da cadeirinha, deixou do lado de fora, 3 anos, 3 aninhos, uma menininha. Deixou do lado de fora, e ela se virou para pegar a bolsa e para fechar a porta do carro. Nisso, a menininha viu a avó do outro lado da rua e correu. A mãe não teve tempo. Do mesmo tempo que ela correu, uma caminhonete veio e pegou a menininha, em cheio. 3 anos, uma caminhonete, a culpa não foi do motorista também, porque ele estava vindo, ele jamais imaginaria que uma criança ia entrar na frente dele. E daí, quando deu o acidente, o Pablo foi atender com o bombeiro. Eles chegaram lá, claro, a mãe em choque, o motorista em choque também, porque ele jamais gostaria de ter feito uma coisa dessas. E a criança praticamente ali sem vida. Porque a criança quebrou os 2 fêmurs. Ela teve uma dilaceração que vinha aqui da parte assim até o abdômen, da parte da virilha até o abdômen. Bateu a cabeça. Com 3 anos, eles fizeram o primeiro atendimento dela, saíram na emergência, claro, levaram para nós. E eu estava de plantão e eu estava lá no regional e ele entregou essa criança. Quando ele chegou lá, eu recebi ela lá. Nós subimos direto essa criança para o centro cirúrgico, porque a cirurgia precisava abordar. Ela tinha feito uma lesão abdominal muito grande, uma lesão aqui, os fêmures estavam sangrando. Ela estava já perdendo a consciência, ela bateu a cabeça muito forte. E essa menininha, realmente nós pensamos, ela não vai sobreviver. E aquela situação ali, nós ficamos, né, poxa vida, a gente estava fazendo tudo que a gente podia por aquela criança. E aquela criança foi operada, foi colocada, eles engessaram, né, que daí engessa, quando pega, ainda mais pega a parte de quadril. Engessaram as 2 perninhas dela, fizeram a cirurgia. Essa menininha ficou 1 dia na UTI e foi para o quarto. Simplesmente ela acordou e queria levantar já. Ela não tinha visto o que tinha acontecido. E ela estava bem. E todo mundo ficou impressionado. Gente, essa criança não teve uma sequela.
Mas nós pensamos assim, não, mas das pernas vai ficar, né? Porque provavelmente foi muito feio. Daí ela foi para o quarto, mas ela estava respondendo, estava reconhecendo. Daí 2 dias depois que ela estava no quarto, daí ela já estava lá ainda, o Pablo entrou, ele foi visitar ela. Levou um brinquedo para ela lá, e ela lembra muito que ela ficou com aquela imagem do tio bombeiro. E ela foi embora. Deu 3 dias depois, a criança foi embora. E a gente não soube mais dessa criança. Mas a gente lembra, tem situações assim que a gente lembra, né? Que marcam muito. E um dia eu sempre saía para almoçar, a gente estava trabalhando, a gente saía para almoçar com mais 4 amigas, e nós almoçávamos todo dia no mesmo lugar. E um dia eu estava lá e nós estávamos almoçando e chegou uma moça para mim. E ela chegou assim, isso tinha passado acho que uns 2, 3 anos mais ou menos. Ela chegou para mim assim, ela olhou bem para mim, ela falou assim, é você a mulher do bombeiro? Na hora eu já pensei, o que ele fez, né? Eu falei, ai, que oferta. Eu falei, ai. Eu falei, eu sou, né? Eu falei assim, meio sem graça. Eu falei, depende de qual bombeiro. Ela falou, você é a esposa do bombeiro, né? Que é enfermeira. Eu falei, sou. E dela, nossa, porque você... E me abraçou, naquele momento ela me abraçou e eu não sabia quem ela era a pessoa. E ela falou assim, vocês salvaram a vida da minha sobrinha. Falei, que legal. Não imaginava. E daí ela falou, deixa eu te mostrar. E daí ela pegou um vídeo, abriu o celular dela e me mostrou um vídeo. A menininha correndo, andando de bicicleta, não tinha ficado com sequela nenhuma nas pernas, estava bem tranquila, tinha passado uns 3 anos mais ou menos já. Nossa, ela estava grande. E ela falou, lembra daquele dia? Daí ela começou a relembrar a história. Eu jamais iria reconhecer ela na rua. Não, nem a criança, nem os pais, porque é muita gente que a gente atende todo dia. Algumas pessoas até a gente lembra, mas eu não ia reconhecer. E ela falou assim, eu nunca mais esqueci de vocês. A minha irmã também, a gente nunca mais esqueceu de vocês, porque vocês salvaram a vida da minha sobrinha. Na hora, a gente se emociona, porque eu pensei assim, eu não fiz nada, né? Quem sou eu para salvar a vida de alguém? Eu não fiz nada. A gente fez o nosso protocolo de atendimento ali. O Pablo no serviço dele, eu no meu. A gente fez o nosso protocolo, o que a gente faz, claro. A gente faz tudo o que a gente pode para, com certeza, salvar vidas sempre. Para tentar manter a vida, né? Porque a gente não somos nós os donos da vida, é só Deus. Mas naquele momento assim me veio aquela sensação dela, falou assim, vocês foram anjos na nossa vida e a gente nunca mais esqueceu de vocês. E quando eu cheguei em casa e eu contei essa história para o Pablo, o que mais me marcou foi assim, a gente foi usado por Deus para ser uma ponte de milagres. Não é porque a nossa profissão é diferente ou nada, porque tem várias pessoas que em cada profissão tenho certeza que vocês fazem a diferença e vocês são pontes de milagres para outras pessoas. Mas eu fiquei pensando quanto Deus quer nos usar todos os dias para fazer milagres para outras pessoas. Nós só temos que estar dispostos a nos entregar para Ele e falar, Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui. O milagre que o Senhor quer fazer na vida da outra pessoa, na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. É a gente colocar o pé, a gente se entregar. Esse ano já acabou, mas tem um novo ano começando. E se a gente para, a gente pensa, né, é só uma noite que virou e a gente começa tudo de novo. Mas a sensação que a gente tem é que tudo está recomeçando com um novo ano. Que você possa ter essa certeza dentro de você, que Deus está aí do teu lado. Deus está te estendendo a mão e Ele tem milagres para fazer na tua vida. Ele quer que você se entregue, que você esteja disposto, que você abra seu coração e que você veja os milagres dele todos os dias na sua vida. Porque eu contei aqui a história de uma menininha que a gente achou que não ia, para a nossa visão humana, talvez ela não teria, né, saída. Como muitos outros que a gente já atendeu, que a gente acha assim, que não tem solução. Mas o milagre acontece quando a intervenção divina acontece na nossa vida. Então, o milagre é a gente permitir que Deus haja.
É a gente se entregar, é a gente abrir o nosso coração para que o milagre se realize na nossa vida. Nós vamos cantar um hino agora, para encerrar. Eu convido a você a se colocar em pé e que você possa meditar na letra desse hino, que fala sobre os milagres que Deus quer fazer diariamente na sua vida e que Deus quer que você abra o seu coração de verdade, que você abra o seu coração por completo, para que tenha um encontro especial com Ele. Milagres. Adoradores 3. Os fracos que levam seus fardos, venham perdidos, em teu nome milagres vão acontecer. Filhos perdidos, famílias quebradas, adorem Espírito, que em teu nome milagres vão acontecer. Realiza teus planos em mim. Desvenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Tira de mim o que me impede de ser teu. Aos teus pés entrego tudo que é meu. Venham os fracos que levam seus fardos, venham perdidos, que em teu nome milagres vão acontecer. Filhos perdidos, famílias quebradas, adorem Espírito, que em teu nome milagres vão acontecer. Realiza teus planos em mim. Desvenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Tira de mim o que me impede de ser teu. Aos teus pés entrego tudo que é meu. Realiza teus planos em mim. Desvenda meus olhos e me faça ver o teu poder. Realiza teus planos em mim. Desvenda meus olhos e me
faça ver o teu poder. Tira de mim o que me impede de ser teu. Aos teus pés entrego tudo que é meu. Venham os fracos que levam seus fardos, venham perdidos, que em teu nome milagres vão acontecer. Senhor, nós pedimos e imploramos que em teu nome, Senhor, o Senhor realize milagres em nossas vidas. Que o Senhor também nos use para que possamos ser ponte de milagres para outras pessoas, Senhor. Sabemos que o Senhor é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Que o Senhor já fez muitos milagres através da vida desses homens, desses profetas e de tantos outros, e também quer fazer na nossa vida, Senhor. Então, estamos aqui dispostos, entregando o nosso coração e a nossa vida para Ti, porque somos Teus e queremos viver esses milagres contigo. Nos leva para casa em segurança, nos dá uma boa semana e um bom restante de ano. Por Jesus. Amém.